Conhece, eu sou Ana Carolina Barros, sou a coordenadora geral da Casa de Marias. Para quem ainda não conhece esse espaço, essa proposta, esse projeto, nós somos 14 psicoterapeutas e temos a função ou a ideia de levar os processos terapêuticos, o acolhimento, a escuta, principalmente para grupos, comunidades, populações que historicamente não tiveram esse acesso tão garantido. Então, a gente também criou como uma proposta de diálogo a Prosa de Marias, que é essa live que a gente faz todo primeiro domingo do mês. E cada live a gente elege um tema que seja de interesse, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, hoje nós elegemos um tema bastante curioso até, mas que acaba sendo perguntas muito frequentes em torno dele, a gente percebe que aparecem, a gente resolveu trazer aqui para podermos conversar um pouquinho sobre esse assunto, que são as abordagens clínicas, as abordagens teóricas. Dentro do universo da psicologia clínica, a gente acaba fazendo opções. Então, enquanto profissionais que atendemos escutando pessoas, nós fazemos isso desde um lugar teórico, que a gente escolhe no decorrer da graduação ou depois da nossa graduação, né? Então, às vezes, essa escolha de abordagem teórica gera curiosidades, gera questões. Será que existe uma abordagem que é melhor que a outra? A gente sabe que tem muitas vertentes teóricas que carregam uma série de estereótipos, de caricaturas, de imagens, e a gente quer falar um pouquinho sobre elas também e tentar ver junto com as nossas psicoterapeutas se é assim mesmo ou se não é. Então, para conversar sobre esse assunto com a gente hoje, nós temos aqui 3 psicoterapeutas da Casa de Marias, do Corpo Clínico da Casa de Marias, e eu vou apresentá-las para vocês. Primeiro, a gente tem a Anastácia Davi. A Anastácia é psicóloga, psicanalista, ela é especialista em psicologia e oncologia pela Unicamp. Ela tem aperfeiçoamento em relações pai e bebê pelo Instituto Sede Sapiense e ela integra a formação permanente em psicanálise do Instituto Langage. A gente tem aqui conosco também a Anne Gabriele, que é psicoterapeuta, pós-graduanda em clínica analítico-comportamental e que tem experiência como psicóloga na política de assistência social da Prefeitura de São Paulo. E por fim, nós temos Fabiana Macena, que também é psicóloga, atua na clínica, orientada pela abordagem sociohistórica. A Fabi realizou extensão em psicologia clínica em terapia cognitivo-comportamental pela Universidade 9 de Julho, com dependentes químicos e colaboradores do Serviço Funerário de São Paulo. Então, vocês podem ver já pelas descrições que temos abordagens diferentes, diversas, as 3 falam de lugares teóricos bem diferentes. Então, para a gente poder começar essa conversa, eu vou convidar a Anne a responder uma pergunta, no mínimo assim, desafiadora, mas que a gente sabe que aparece muito por aí, por conta da própria abordagem dela, que ela escolheu e que ela se formou e estuda, né? Então, Anne, eu queria te perguntar se você acha que a sua abordagem ou que abordagens assim específicas, né, servem para tipos de pessoas específicas, ou se um tipo de sintoma específico requer alguma abordagem específica, ou se a sua abordagem, por exemplo, serve para tratar e acolher e escutar um determinado tipo de quadro, por exemplo. O que você pensa sobre isso?
Obrigada, Ana. Boa tarde. Boa tarde, mulheres que estão aqui, quem está vendo a gente por aí. E olha, essa pergunta é um tanto quanto capciosa. Eu acho que de início eu diria que a gente não estabelece algo específico para atender, mas a gente tem uma história por trás. Assim. Acho que toda abordagem vai saindo e vai tendo um momento histórico onde ela começa a entender o fenômeno humano e aí vai delineando os seus caminhos, né? Então, nesse sentido, eu acho que existe uma especificidade onde as abordagens vão se assentando, talvez. Quando a gente fala de clínica, eu acho que todas as abordagens estão amplamente contempladas. Então, quando a gente vai falar de dentro da clínica, a gente vai falar também da divisão o olhar que a gente tem de vários lugares, do meio social, da psicopatologia, e aí a gente tem o envolvimento de quadros específicos. Por exemplo, na análise, a gente tem um caminhar bem específico para o espectro autista, por exemplo, mas isso não quer dizer que é a única abordagem que vai lidar com o espectro autista. Então, eu acho que é simples, é uma resposta simples para não, e é uma resposta também sim, do ponto de vista da história que essa abordagem tem. Agora, quando as pessoas vêm até a gente com uma certa curiosidade de saber, putz, eu posso ser atendida por você para lidar com a minha ansiedade, porque eu não quero falar do meu passado, eu quero falar do meu presente. Então, eu não quero fazer uma psicologia analítica. Então, acho que eu estou vindo para análise do comportamento para isso. Eu acho que é um equívoco, mas eu acho que é um equívoco que é passível de compreensão. Assim, a gente pode ter dois pontos. Do ponto de vista histórico, a gente pode falar que eu acho que é um ganho, porque a gente sai um pouco de um lugar onde a gente tem a psicologia ou a terapia vista como um lugar onde a gente vai porque tem visto como um lugar onde a gente vai para tratar a loucura, a normalidade, e a gente sai desse ponto para poder ter o envolvimento de clientes que falam para a gente, eu gostaria de tratar algo específico, tem uma queixa específica. Eu acho que isso é importante também, as pessoas terem essa queixa específica e se interessarem por profissionais X ou Y. A partir desse ponto de vista, a gente pode olhar também para a história dessa pessoa que chega para a gente. Por que ela está falando isso? E às vezes pode ser porque ela teve uma experiência ruim com um profissional. A experiência em si, não estou dizendo profissional em si, mas a experiência não foi legal. Então, isso, atrelar talvez a abordagem à pessoa, isso também pode ser um caminho. Quando a gente recebe alguém que diz, por exemplo, eu quero isso na abordagem tal. E também de como isso vai passando pelo meio social, né? A gente vai trocando ideias na nossa vida comum sobre o que tal abordagem estuda, o que tal abordagem pesquisa. Então, acho que é normal cair nesses lugares. E aí, acho que é o momento onde a gente pode, se for significativo para a pessoa também, a gente pode falar sobre isso no momento que ela chega. Mas eu acho que, por fim de tudo isso, eu acho que é interessante. É um ponto evolutivo da gente saber que as pessoas estão se interessando pelo que a gente exerce e como a gente exerce. E é um ponto, inclusive, interessante para quando para as pessoas ficarem mais sensíveis e cientes quando elas podem ter algum direito violado dentro da clínica. Então, eu acho que é um ganho também. Não sei o que a Anastácia e a Fabi acham, mas a gente pode dar um pouco de corda para essa conversa.
Eu acho que sim, concordo, concordo com a Anne, né, com o ponto que a Anne traz, né, acho que é importante esse cuidado, né, eu acho que quando você fala sobre esse ganho, né, é importante a gente olhar para esse ganho, porque se trata de uma implicação maior, de um interesse maior da população, né, dos indivíduos, sobre a psicoterapia, né, sobre a psicologia, sobre o que é um processo psicoterapêutico, né, e aí isso vai levar a mais leituras, mais informações, e sobre cada caso, não necessariamente com mais informações, não com o conhecimento que nós temos, né, acadêmico, científico, mas se já existe aí o sinal do interesse. Então, acho que esse é um ponto importante, né. O outro lado é o cuidado, né, que eu acho que precisa ter é importante ter um cuidado com o limite, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né, de começar a live, sobre esse limite da dedução, né, sobre essa métrica, sobre essa dedução mesmo, de dar um juízo de valor para a qualidade do trabalho do profissional, né, a partir da técnica, né, que é algo tão particular, né, a abordagem, ela existe para trazer mais conforto para o psicoterapeuta, para o profissional, né, a ferramenta que ele encontrou, que ele se identificou, para trabalhar que fosse mais confortável para ele, né, independente de qual abordagem, né, então, acho que existem critérios e pré-requisitos que são totalmente legítimos do paciente escolher, do provável paciente, né, do possível paciente, cliente, enfim, escolher, né, um psicólogo específico para tratar algum assunto, mas que ele queira que seja psicólogo negro, ou um psicólogo LGBT, enfim, pré-requisitos que são totalmente legítimos, ao meu olhar, né. Agora, eu acho que aí tem um limite quando já se deduz na escolha, né, uma escolha definitiva da abordagem do profissional, dando esse juízo para a qualidade dele, né, de acordo com a técnica que ele usa, porque a técnica é a técnica, né, a forma com que ele vai olhar, com que ele vai manejar, que é mais confortável para ele. Não significa que vai ser um trabalho de má qualidade ou não, né, o trabalho de bom ou ruim vai depender da ética, da postura ética, do comprometimento, todos esses outros valores que não têm a ver, que independem da abordagem. Olá, boa tarde a todos, todas. Eu concordo com elas, né, em relação à abordagem. Eu não acredito na superioridade de uma em relação à outra. Eu gosto quando a Anne fala sobre o percurso histórico de cada uma, que delimita um campo de maior atuação, né? Mas a abordagem, assim, pensando daquela pessoa que está se formando em psicologia, né? É o primeiro impasse que a gente é convocado a definir, né? Uma das primeiras escolhas, né? Particularmente, no meu caso, eu tive interesse em diversas áreas, assim, né? E conforme eu fui conhecendo a análise do comportamento, eu achei muito interessante. A parte do existencialismo, né, da fenomenologia, eu achei muito interessante. Então, é difícil essa escolha, né? E eu gosto do que a Fabiana fala, porque eu acho que é isso mesmo. É uma escolha pessoal do profissional, né? Então, é a abordagem que ele se sente convocado a atuar, que ele sente como um instrumento palpável para o trabalho dele, é confortável, é interessante, é instigante, convoca, né? Então, envolve concretamente a habilidade para trabalhar com aquela linha teórica, mas envolve também, aí eu vou puxar um pouco para a psicanálise, né? Eu acho que essa escolha envolve também coisas que a gente nem necessariamente se dê conta totalmente, né? Então, eu não acredito na superioridade de uma em relação à outra. Digo que em relação à funcionalidade, o que é importante é que aqueles que estão dispostos a esse encontro, seja o psicoterapeuta, seja aquele que procura pelo tratamento, que eles estejam implicados naquele tipo de escuta, que tenha referencial teórico pautado numa direção, né? Porque, por exemplo, se eu for
falar das abordagens e dizer que eu tenho várias abordagens, isso não é correto, porque são abordagens antagônicas entre si, em muitos casos, né? Que têm visões de homem muito diferentes uma da outra, né? Então, o que é importante para que uma psicoterapia possa acontecer de maneira adequada, ética e que possa ter efeitos, resultados, vamos dizer assim, é que os atores estejam implicados com o processo, né? De um lado, aí, em relação à psicanálise, de um lado a fala e do outro uma escuta ética, né? A partir do desejo daquele falante. Agora, eu fiquei pensando, né, nisso que a Anastácia coloca sobre os antagonismos, né? De que, de fato, são visões diferentes, né? A gente faz uma escolha e, a partir daquela escolha, vamos nos orientar no processo terapêutico, né? Então, é uma escolha para nós, profissionais, que estamos ali dedicados a esse trabalho de escuta. Agora, durante o período de graduação, e eu sei que tem muitos graduandos e graduandas que acompanham o trabalho da Casa de Marias, durante o período de graduação, pelo menos, eu experienciei isso um pouco, não sei se foi o caso de vocês, a gente escuta bastante de pessoas que estão fazendo curso de psicologia, que se cria uma certa cultura da rivalidade, né? Da inimizade, assim, né? Que já não é mais isso que a gente está falando, assim, né? No sentido, temos diferenças epistemológicas, de posicionamento, de visão, já entra num campo mais assim mesmo da superioridade, da hierarquia, das inimizades, né? Do tipo, nossa, uma professora de tal abordagem não conversa com a outra do abordagem X. Se eu gosto dessa aula, eu não posso falar para essa outra professora que eu vou na disciplina, porque vai ficar... Então, parece que é uma cobrança que vai gerando um conflito, uma inimizade, e as pessoas saem da faculdade, às vezes, com uma ideia bastante distorcida, né? Que implica, inclusive, ao meu ver, num certo estranhamento quando a pessoa vai ver, por exemplo, um corpo clínico como nós, 14 psicoterapeutas com trajetórias muito diferentes entre si e trabalhando juntas, né, em torno de um mesmo projeto, de uma mesma proposta, de uma mesma ética. Então, como é isso, né? A gente acaba sendo formado ou formadas numa cultura bastante individualista, talvez, né? Ou até um pouco simplista, essencialista, a gente poderia dizer, como se nós não pudéssemos, como estamos fazendo aqui, conversar, né? Dialogar e construir juntas. E a gente, inclusive, chegou a conversar, né, antes dessa live, que talvez, pelo fato do corpo clínico da Casa de Maria ser composto majoritariamente por mulheres negras, isso também é uma escolha nossa, tem a ver com os nossos propósitos, com as coisas que a gente acredita, mas que isso também possa implicar nesse nosso modo de trabalho em relação às abordagens clínicas também. Porque para nós, de fato, não faz muito sentido essas rivalidades, essas inimizades. Nós encontramos muito mais semelhanças nas nossas parcerias e nos nossos laços que partem, né, do afeto, da confiança, da postura ética no trabalho uma da outra, do que necessariamente estarmos falando, né, de profissionais rivais por conta das escolhas das abordagens e tal, né? Então, eu queria também pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre isso, né? Assim, essa experiência de faculdade, como a gente sai, às vezes, com uma visão um pouco diferente dessa que a gente está propondo aqui, né? Essa conduta ética questionável que a academia já propõe para a gente, né? Durante a graduação, né? E eu falo na primeira pessoa mesmo, porque eu reproduzi isso durante a graduação, hierarquizando
abordagens, e inclusive colocando abordagens a quem, e de uma maneira muito maquiada, né, de que não vou para essa abordagem, porque esse estereótipo aqui não condiz comigo, né, olha, enfim, né, joguei para cima, caiu bem na minha testa, né, porque a clínica era algo que eu não vislumbrava trabalhar dentro da minha abordagem, né, olha, eu estereotipava a minha própria, e outras, né? Estereotipava com esse tom de concorrência versus hierarquia, né? Que é extremamente problemático, mas que é muito colocado de forma muito implícita e às vezes explícita dos próprios docentes, né? Dentro da academia, né? E aí a gente sai mesmo achando que existe essa rivalidade, né? E isso é muito perigoso, né? Porque a gente está falando de ética, né? A gente está falando de abordagem, está falando de conduta ética mesmo, né? De você depreciar uma abordagem teórica porque não é aquela que você escolheu, ou por esse reforçamento de estereótipo, é uma coisa que não faz nem muito sentido, né? A minha terapeuta é psicanalista, né? Eu sou paciente lá, não sou profissional, né? Isso não muda em nada, né? E para mim é extremamente confortável trabalhar com a minha abordagem enquanto profissional, e não tem a ver com a profissional que presta serviço para mim, né? Que aí é outro papel que eu ocupo. Então, precisa tomar realmente muito cuidado com o quanto a gente reproduz esses estereótipos e continua reproduzindo depois que se forma. Então, já pensar sobre isso, né, sobre esse diálogo, as possibilidades desse diálogo, já dentro da academia, né, buscar conversar mesmo com todos os seus colegas que pensam em fazer, em trabalhar, em atuar em abordagens diferentes das que você vem pensando, para somar, né, e não para a gente se distanciar. E esses imaginários, né, a respeito dos psicólogos e das psicólogas de modo geral, ele se torna perigoso, né? Vejam, se a gente pensar, se parar para pensar, né, imaginar quem é o psicanalista, né? Então eu vou sugerir, né, que a gente vai pensar que o psicanalista então é um homem de meia idade, branco, né, com uma barba, um óculos, sentado num consultório, num lugar nobre, né? Então, olha que perigo, né, a gente colar nesse imaginário a respeito de uma abordagem, né? Porque a gente pode incorrer num erro, né? Então, eu sou psicanalista, então eu, uma mulher negra, me autorizo psicanalista, né? Me autorizo a partir do meu estudo, da minha análise pessoal, da supervisão dos casos clínicos que eu acompanho. Então, é isso que forma um analista, né? Assim como as outras abordagens, também tem formações muito específicas que não estão coladas, né, no estereótipo que a gente faz, né, de modo geral, né, do que se vende, por exemplo, de uma imagem de um psicólogo, uma psicóloga, né? Sim, e estava aqui pensando um pouquinho da minha experiência na academia, e até então acho que eu me via um pouco como a Fabi, algo que fosse para longe um pouco da clínica, que permeasse outras áreas, embora a abordagem que eu me afilio tenha isso na sua história como algo bem fundamentado. Então, eu ouvi essas conversas de corredores também, de tipo, é a melhor abordagem para se lidar com o fenômeno humano. E aí, tipo, ok, não concordo com isso, também sou parte dessa abordagem, mas não concordo com isso. Então, fico pensando também nessa história que a análise tem, que chega na década de 60 por um cientista branco também, chega aqui nas academias, nas universidades brasileiras, e tem um início ali dentro da pesquisa básica, né, ou a psicologia de ratinhos, talvez como a gente possa conhecer majoritariamente dentro das graduações. Então tem um pé ali dentro da experimental, onde dentro desse processo histórico pode ser importante, a gente pode ter críticas, mas eu acho que isso foi desenrolando também por um afastamento do tipo, isso aqui é ciência, aquilo ali não é ciência. Então, assim,
Eu sei que há muitas pessoas que fazem essa crítica dentro da análise. Bem-vindas, eu não concordo, eu acho que as abordagens, elas têm uma maneira de ser, e elas, né, não têm um certo e um errado, e então eu acredito que isso é muito disseminado dentro da graduação, então a gente vai aprender na experiência que não é exatamente assim. Então acho que a gente tenta lidar com essas diferenças, por exemplo, entre nós, sabendo que somos de abordagens diferentes, mas não olhando exatamente para isso, né? Relativizando o que a gente faz, mas se atentando para o que aproxima. Por exemplo, enquanto analista, eu recebo uma cliente que me fala de uma, seja a questão de gênero, seja a questão da cor. Se eu não olhar para aquela variável como importante, como já chegaram pessoas na clínica e falaram, bom, eu cheguei até aqui porque quando eu falei que eu sofri racismo, a terapeuta não entendeu que aquilo era a parte significante do sofrimento. Então são essas peculiaridades também, essas complexidades que aproximam a gente de pensar que esse contexto social, esse contexto brasileiro que a gente vive, tem muitas problemáticas e as abordagens elas não precisam dar conta de tudo, mas e nem a gente. Então a gente tem que manter um diálogo, pelo menos próximo de é isso que está rolando, é isso que está tendo, como que a gente vai lidar com isso? E aí, como a gente vai fazer, tem muitas maneiras, né? Então, acho que basicamente a gente tende a ir para esse lado do que ter que acrescentar ou reforçar qualquer rivalidade do que é ciência ou não, porque o papel político também é importante, o papel ético também é importante dentro da ciência. Eu posso fazer experimento, mas, por exemplo, um experimento sobre questões raciais na análise, a gente tem uma diferença de 35 anos entre o primeiro experimento, com um experimento sobre questões raciais, até o próximo experimento, que foi em 2005. Então, por que será que a gente tem esse gap enorme dentro dessa abordagem? E a gente pode ter várias respostas para isso. Eu acho que ela tem um nome, mas então é isso que nos liga, essas importâncias também do nosso contexto e olhando para que as coisas que estão acontecendo agora, né? Então, é um longo caminho da graduação até aqui. E aí, acho que emendando com a Anne, né, nessa coisa o quão complexo é isso, né, gente? Porque a gente está falando de diferenças não só entre as abordagens, mas dentro de uma própria abordagem, né? E aí eu acho que é um outro ponto ainda, porque quando a gente diz assim, eu quero então decidir, quero que meu tratamento, meu processo seja feito com uma psicanalista. Mas dentro da psicanálise temos psicanalistas e psicanalistas. E aí a gente ainda tem, vamos supor que seja a mesma vertente teórica, a mesma orientação, mas a gente tem olhares diversos também, né? Críticas que para uma pessoa está mais evidente, para outra não. Quando a gente entra nessa questão racial, o assunto fica muito sério, né? Porque aí a gente vai entender muitas vezes que não é, por exemplo, X abordagem que é racista ou Y abordagem que é racista. Aí a gente vai entrar num lugar bem delicado que as inúmeras violências e agressões que a gente sabe que se passam nesse nível racial dentro dos consultórios das mais diversas abordagens, né? E aí já é um outro lugar. Então, acho que quando a Anne diz, né, bom, dentro da análise do comportamento, eu faço uma crítica à minha própria abordagem, porque parece que falta esse olhar e tem esse gap de tempo, por que isso acontece. Na psicanálise, né, a gente faz isso também. Acho que a Fabi pode falar como isso se dá também na sócia histórica, mas eu acho que aí a gente entra no nível mais ético-político da clínica,
né? Que não necessariamente tem a ver, ninguém se salva, digamos assim, porque escolheu uma ou outra abordagem, né? Acho que é um pouco por aí também. É exatamente isso, né? Exatamente. A Anne foi falando, eu fui me dando conta, porque a gente vai olhar para todas as abordagens, né? Não tem como, né? Na verdade, talvez seja inerente a nós não fazer o marcador principal, né? Somos todas mulheres pretas aqui, né? Falando. Se nós não nos recusássemos, né? Se a gente não recusasse a toda a alienação, todo esse estereótipo, né? De essa figura definida, que para muitos é o que significa, é o que representa a figura do psicólogo clínico, a gente estava perdido, né? Independente da abordagem, porque temos personagens aí, atores basais para todas as abordagens, né? A gente vai ver um pouquinho em cada uma na graduação, né? Então, e a gente tem esse marcador principal: homem, branco, cis, hétero, né? A gente tem Skinner, né? Que a gente pode citar na abordagem da análise de comportamento, a gente tem Freud, a gente tem Vygotsky na minha abordagem, né? Alguns atores principais aí, obviamente que tem vários outros nomes, ainda bem que a gente tem outras pessoas também falando sobre as mesmas abordagens, então não precisa só citar esses nomes, mas se a gente pegar um marcador, um atravessador comum, né, para poder fazer sentido, né, essa fala de estereótipo, todos homens brancos, cis, héteros. Imagine se a gente não se recusa a continuar replicando essa figura, né? Porque se a gente disser, bom, essa figura eu não posso ser, nenhuma de nós poderíamos ser. E aí, o que a gente faz para exercer nossa profissão, né? Se não é abraçar o rompimento, né? A missão do rompimento mesmo desses estereótipos, porque a prática diz de outra coisa, né? A sociedade diz de outra coisa, as mudanças, as transformações falam de sujeitos, né? Não falam de um único sujeito para um outro único sujeito, né? E fico pensando assim, se a gente não rompe, por exemplo, existe nessa abordagem da análise, a gente também fala de modelos contextualistas. Então, a gente tem um modelo contextualista para olhar para o nosso meio e falar o que aquilo está implicando nos comportamentos também. E essas contingências estão, por final, ali operando também para a gente entender o comportamento. Só que se a gente pode partir de um contexto monolítico, por exemplo, assim, a gente pode deixar de olhar ou não romper, e aí essas variáveis ficarem em segundo plano, assim. Então, é justamente o oposto dessa visão, essas variáveis não ficam em segundo plano. Quando a gente está, por exemplo, uma mulher preta que desempenha alta performance num cargo de liderança e lidera pessoas brancas, não vai ser a mesma coisa se for um cara branco liderando pessoas pretas. Não, então, todas essas variáveis são importantes para entender essas relações de poder que estão no nosso meio, assim. Então, a gente deve se apropriar disso, porque isso chega de variadas formas na clínica também, não só na clínica, né, gente? Eu estou falando disso porque hoje a posição que nós ocupamos. Mas eu acho que é isso, é esse rompimento mesmo. Eu vou fazer só um adendo, que tem uma série chamada This Is Us, eu não sei se vocês já assistiram, é um pouco spoiler, então, assim, paciência, mas é um personagem principal, que é o Randall, que é um cara negro, enfim, ele é adotado por uma família branca, e ele chega num momento da vida que o sofrimento está ali batendo na porta, e aí ele vai procurar uma terapeuta, e aí ele procura uma terapeuta branca, uma mulher branca. E aí ele, tipo, tá ali meio receoso, né, tendo que se vulnerabilizar, que a grande questão dele é se vulnerabilizar. E aí, só que ele se identifica primeiramente com essa mulher branca.
E aí, claro, a história dele também vai dizer por que ele se identifica com ela, mas ao longo das sessões e ao longo da história da vida dele, ele vai lidando com a questão da cor de uma forma que aquilo não dá mais para nem ele não perceber o quanto é importante, quanto afasta e quanto a família dele tem um limite de entender o que ele passa. E aí ele vai se dando conta disso até que ele chega para a terapeuta dele e fala: então, foi muito bom estar com você até aqui, mas eu acho que agora eu preciso seguir o meu caminho com um terapeuta negro. Então, aí ele que vai fazendo esse rompimento também. Acho que na série ia ser uma história bem longa até ele fazer esse rompimento, mas que eu acho que define um pouco a importância da gente também estar preparado para essa recepção, para esse acolhimento, né? Que é essa busca que a gente tem também, que eu acho que é super importante. Não é só a gente recepcionando, mas pessoas olhando para isso e falando: nossa, tem um problema aqui, né? Então, o que fazer? E o que eu venho pensando também é que, falando, né, sobre esses teóricos clássicos, que a gente falou aqui alguns, né, Sigmund Freud, o Skinner, o próprio Piaget, Vallon, Vygotsky, é preciso que a gente leia esses teóricos também a partir da história deles, no tempo deles, na sociedade em que eles estavam inseridos, né? É muito difícil a gente, aqui no Brasil, a partir da nossa história, tomar totalmente a teoria psicanalítica que foi criada ali em 1900, mais ou menos, né? Numa sociedade que era de ponta, que era a Viena da época, uma sociedade onde de vanguarda, né, rica, branca, né? Então é preciso que a gente rompa, né, mais uma vez, rompa com essa, até mesmo com a história da psicanálise, para poder construir o que seria uma história da psicanálise do Brasil, né? E que tem muitos psicanalistas negros escrevendo atualmente no Brasil. Historicamente, temos também psicanalistas negros que foram invisibilizados também, né? Mas o que é uma psicanálise brasileira, né? Sim, é muito importante a gente pensar nessa parte histórica, né? Que de alguma maneira fundamenta alguns desses estereótipos sobre os quais a gente começou conversando, né? Porque, afinal de contas, o que a gente faz com essa história pesadíssima da psicologia, de forma geral, a psicanálise, colocando a psicanálise aí nesse rolo também, mas com essa história da psicologia, né, europeia, se a gente for pensar mesmo no Brasil, se a gente for pensar hoje, né, o que a gente faz com essa psicologia que é majoritariamente burguesa, elitista, branca, porque a graduação, né, a formação como ela é pensada, propicia isso, e aí quando a pessoa sai, quem pode ter consultório, né? Quem se autoriza a estar no consultório? Quem pode ter uma clínica onde? Aonde estão os consultórios na cidade de São Paulo? Em que território da cidade de São Paulo estão a maior parte dos consultórios psicológicos, né? Quanto custa as sessões, as consultas, né, que são pagas, e as formações, e as especializações? Quanto custa ser uma psicanalista, uma psicóloga especialista, né? Quanto é essa formação, quanto custa esse acesso? E aí a gente vai lidando com essas questões estruturais, que é super, super complicado e verídico, né? Um problema político, econômico, racial, territorial. Tem uma série de coisas implicadas aí, né? Que está para além das abordagens teóricas, que tem a ver com a estrutura do nosso país, com a história do nosso país. E aí a gente tem, talvez, decisões a tomar, né? A gente entrega de bandeja, assim, né? Aquilo que a gente ama fazer,
ou a gente ocupa a universidade, como vem acontecendo, né? A gente faz aquilo que a gente ama e passa muitas vezes por situações muito delicadas ao longo da graduação, né? Até se formar, a gente sabe que pessoas pretas, de forma geral, são muito massacradas pela estrutura acadêmica, pela estrutura universitária. Isso já seria assunto para uma outra prosa, né? Mas o quanto que é delicado também esse ponto, mas aí é toda uma luta, né, por trás disso. Então, quando a gente vê na Casa de Marias, ou aqui mesmo nessa prosa, mulheres negras que se apresentam como psicólogas e são especialistas em suas determinadas áreas, tem tudo isso por trás, né? Tem toda uma série de questões reais, concretas, estruturais, envolvidas nisso, né? Então, acho que são estereótipos muitas vezes, né? São críticas que a psicologia enquanto ciência recebe. Porque a psicologia é para a burguesia, a psicologia é para quem é rico. Porque isso daí fazer psicoterapia é luxo, né? É para quem pode. É coisa de branco, é para branco. Então, assim, até que ponto, né, esses estereótipos, essas caricaturas são exatamente caricaturas ou se não estão muito bem fundamentadas numa realidade, né? E o que nós, na verdade, estamos aqui nos propondo a fazer de alguma maneira é ir, né, aos pouquinhos cavando isso, desconstruindo esse lugar com muita luta, né, política, não é assim da noite para o dia, mas dentro das nossas abordagens, dentro da psicologia e dentro da nossa sociedade como um todo também, né? Porque a gente está falando desse cenário muito mais complexo, né? Sim, ouvindo você falar, eu lembrei um pouco de como tem sido o movimento de pessoas negras dentro da universidade também, que olhando para essa estrutura e tendo que lidar com ela, acaba por encontrar meios de enfrentamento que necessariamente passa pelo coletivo. Então, por exemplo, universidades federais que eu estou falando aqui um dado da minha cabeça, então posso estar errada, que abrange um número muito grande de pessoas que são de vários lugares. Então, você às vezes está numa condição de vulnerável em um outro estado, e isso também pode te colocar numa posição de se juntar com outras pessoas, né? E de reivindicar que o direito de permanecer, sendo uma pessoa preta e pobre dentro da faculdade, ela passa por esse enfrentamento que é uma luta também. Eu acho que isso é desgastante. Ao mesmo tempo, quais outras formas a gente tem? Tem outras formas. A gente pode falar das cotas, por exemplo, mas isso também traz a sua complexidade do que é ser um aluno de cotas dentro de uma universidade onde pessoas brancas estão, né? Como que os professores lidam com isso também. Então, os meios de enfrentamento estão presentes, mas eles continuam sendo o da resistência e da incansável resistência. E, bom, é o meio que eu sei que dá para operar, principalmente aqui no Brasil, assim. E que é isso, é cansativo. Ao mesmo tempo, o que fazer, assim. Então, acho que, inclusive, é uma pergunta mesmo. Se vocês souberem outros meios, tiverem conhecimentos de como enfrentar isso, que seja menos desgastante, inclusive, para a nossa população, eu não sei. Porque, dada a estrutura, é isso que vem acontecendo, né? Principalmente pelo meio coletivo. Se a gente começar a gente observar esse ciclo, né, onde a hierarquia
que é essa ferramenta, né, a hierarquizar várias coisas, né, várias formas, né, hierarquizar tá atravessando tudo, né, se hierarquiza quem é que vai ter o acesso, né, à academia, aí se hierarquiza profissões, né, quem é que vai ser o psicólogo, aí dentro da psicologia se hierarquiza as abordagens, né, quem é que vai ser psicólogo tal, que vai ser o clínico, e quem é que não vai ser o clínico, né, porque esse é um dos estereótipos da minha abordagem, por exemplo, né, psicóloga só... Nossa, mas você trabalha na clínica, que ONG você trabalha? É ONG, né, que você trabalha? Social, né, mas tem, né, e colegas que se formaram, docentes também, inclusive, então, a quem interessa, né, a quem interessa, né, a esse sistema, né, de opressão, a quem interessa não nos ver em nenhum lugar, né, não nos ver na academia, não nos ver, se chegarmos na academia, não nos ver em determinadas profissões, se chegarmos a determinadas profissões, como profissões elitistas, como é a psicologia, vamos hierarquizar, então, as abordagens, porque tem um estereótipo para quem vai seguir tal linha e quem vai seguir a outra, então, tá dentro de tudo, né, o poder, né, o lugar de poder, né, o espaço, quem é que vai ter um pouquinho quem vai ter a fatia desse bolo, né, e que tamanho que vai ser a sua fatia, né, né, fazendo analogias aí sobre essas opressões. Então, acho que, para além disso, né, é importante a gente pensar sobre como é que vai se manejando, né, que sujeitos que vão estar em determinados lugares, pensando sobre esses lugares que estão sendo ocupados. Eu acho que tem que ocupar mesmo, né? Acho que a gente tem que seguir aí. Nós aqui, né? Acho que a gente tem que ir mesmo, tem que ir ali onde é a escola de psicanálise mais, né, protegida nesse sentido, né, como se fosse uma proteção, né, o negro não pode entrar, meu Deus, o que será que acontece, né? Mas, eu concordo com a Anne, assim, acho que a gente tem que seguir, tem que resistir, tem que ocupar os espaços, mas nesse tempo aí de caminhada na formação da universidade, tudo, eu acho que a gente não pode ir sozinho, por enquanto, né? Assim, mas vamos eu e mais alguém, vamos eu e mais dois, mais três, mais quatro, né? Então, ficar sozinho nessas instituições que têm um discurso hegemônico branco muito enraizado, assim, é muito doloroso. Então, mas vamos com coleguinha que vai dar bom, né? Sim. E aí eu acho que a gente vai finalizando um pouco como a gente começou e como é muito a Casa de Marias, com essa fala da Anastácia, que tem a ver com coletivizar as soluções, né? Com coletivizar as saídas, porque é muito do lugar de onde a gente fala. É por isso que, para nós, dentro da Casa de Marias, não faz tanto sentido rivalizarmos umas com as outras. É exatamente por isso que estamos juntas numa mesma proposta, com os mesmos princípios, olhando para os mesmos horizontes. Tem muito a ver com esses atravessamentos, com as nossas trajetórias, com os nossos percursos, e da maneira como a gente acha que é um pouco mais protegido, né? Talvez desse mundo que lá fora já é tão cruel, já é tão difícil, já é tão doloroso. Então nós achamos que fazermos os nossos quilombos, como sem dúvida a Casa de Marias é um deles, para nós é muito importante, até para não adoecermos, até para cuidarmos da nossa saúde mental, para não ser um caminho tão sofrido, como dizia a Anne, né? E eu acho que fica aqui também a proposta para a Casa de Marias para a gente fazer uma prosa sobre esse tema, né? Eu acho que falar sobre saúde mental da população negra universitária talvez seja um tema super interessante aí para a gente poder pensar. E antes da gente finalizar, eu preciso fazer alguns convites para vocês que estão acompanhando a gente até agora.
O primeiro deles é para um curso que a Casa de Maria está oferecendo, um curso de arte-terapia, com 2 das nossas psicoterapeutas, que são arte-terapeutas. Olha só, outra atuação diferente, que a gente acredita e aposta muito na potência da arte. Então, é um curso incrível, acho que para o momento que a gente está vivendo é super interessante, porque a arte é uma forma de sublimação, como diria para a psicanálise, né? Falando do meu lugar agora aqui de psicanalista, é uma forma de sublimação, né? De elaboração de tantas das nossas dores, das nossas angústias, desses momentos delicados que a gente tem passado. Então, é um curso que pode ser para profissionais formados ou não, pessoas interessadas no assunto. Então, matrículas abertas, vagas se encerrando, façam suas inscrições no curso de arte-terapia. O segundo convite é para um grupo também super interessante, que teve a sua primeira edição e foi incrível, e agora está abrindo a segunda turma justamente por isso. É um grupo que se chama ONIM, coordenado por 4 psicoterapeutas da Casa de Marias, e é um grupo de estudos sobre epistemologias africanas. Então, elas estão se dedicando a alguns textos, estão se dedicando aos estudos da filosofia africana e convidando as pessoas a se debruçar sobre esse outro olhar, sobre esse outro modo de pensar. Também estão com vagas e já encerrando o período de matrículas, então sintam-se todos convidados a participarem do ONIM, Grupo de Estudos sobre Epistemologias Africanas. E, por fim, quero convidar vocês para a nossa próxima Prosa de Marias e última Prosa de Marias do ano de 2020. Está acabando, minha gente. Vai ser na primeira semana do mês de dezembro, primeiro domingo do mês de dezembro, dia 6 de dezembro, e não poderia ser outro tema, a gente vai falar de fins e começos, fins e novos começos e recomeços. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse ano de 2020, em especial como foi esse 2020 para a Casa de Marias, que nessa perspectiva dialética, talvez, foi o nosso primeiro ano de existência, cheio de potências e realizações, e cheio de desafios também, cheio de turbulências e superações, né? Então, a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso, sobre como foi para a Casa de Maria, sobre como foi para a vida das pessoas, né? O que tem representado também esse ano de 2020. Então, convido vocês a estarem com a gente de novo na primeira semana de dezembro, no dia 6, vai ser o nosso encerramento do ano de 2020, e agradeço todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima finalização de semana, e a gente se vê pelas redes sociais da Casa de Marias. Fiquem à vontade em nos escrever pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, acompanhar as nossas redes sociais. A gente está nesse momento fazendo a nossa campanha do Novembro Negro. Olhem por aí, porque tem coisas muito emocionantes e muito bonitas acontecendo. A gente está homenageando as nossas Marias, as nossas raízes negras. Então, acompanhem por lá, porque está sendo uma campanha bem bonita, cheia de afeto, como é a nossa cara na Casa de Marias fazer. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até aqui, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.